O arco-íris é, sem dúvida, um dos fenômenos naturais mais admirados do mundo inteiro. Também não é para menos, né? De uma beleza tão magnífica, não tem como a gente não admirar quando ele aparece ou chamar alguém que está próximo de nós para contemplar sua beleza juntamente com a gente. Mas você sabe todos os significados que o símbolo do arco-íris representa no mundo atual? O principal significado desse símbolo é a aliança que Deus fez com os homens. Lá em Gênesis 9, depois de ter acontecido o dilúvio, Deus fez uma promessa a Noé. Ele disse que nunca mais destruiria a terra novamente com água, né, com o dilúvio novamente. E como símbolo, né, como prova dessa aliança, ele fez o arco-íris e disse o seguinte: toda vez que vocês verem esse arco nas nuvens, sou eu me lembrando dessa promessa. Então, o significado principal desse símbolo, né, principal, é a aliança que Deus fez com os homens após o dilúvio. Outro significado muito legal do símbolo arco-íris no mundo atual é esperança. Bom, se você não é pai ou mãe ou não está envolvido no mundo da maternidade, talvez você não saiba desse significado. Mas existem bebês arco-íris. O que são esses bebês arco-íris? São bebês que vieram após a perda de um filho. Mães que perderam um filho e que posteriormente engravidaram novamente, tiveram o seu bebê. Esse bebê novo, né, após essa perda, é chamado de bebê arco-íris, tá? Então é muito importante que a gente entenda esse significado, porque é um significado muito bonito e tem a ver também com o significado bíblico. Porque afinal, quando Deus permitiu que o dilúvio acontecesse, ele tinha esperança para a humanidade, né, que faria tudo diferente, que aproveitaria aquela nova chance. Então, esse também é um dos significados aí no mundo atual sobre esse significado do arco-íris. Hoje em dia, já deve ser de entendimento de vocês, está estampado em todas as mídias sociais e é quase impossível não saber. Bom, tem a ver com o público LGBT, porque afinal são as cores de suas bandeiras. Bom, foi criado aí em 1978 por Gilbert Bucker, não sei se eu falei corretamente o nome dele, mas foi ele o fundador da bandeira como símbolo do público LGBT. Apresentar aí suas causas e suas lutas, e é importante que nós também tenhamos conhecimento disso, porque são públicos diferentes que vão usar esses símbolos de maneira diferente. Qual a importância de nós sabermos todos esses significados sobre o arco-íris? Primeiramente, porque ele é um símbolo maravilhoso, né, do nosso Criador. E a gente tem que se atualizar, a gente tem que saber o que esse outro símbolo representa para esses outros públicos. Outro dia eu entrei numa página onde uma mãe estava comemorando o aniversário, o primeiro aniversário do seu filho, e o tema era arco-íris, sabe? O tema era uma cor bem forte, não era aquela cor pastel, aquelas cores pastéis do tema chuva de bênção, por exemplo, que são cores fofinhas. Eram cores bem vivas. E o pessoal já chegou julgando aquela mãe, dizendo: meu Deus, uma mãe já está impondo para o seu filho que ele vai ser do público LGBT, já está dizendo que ele vai ser gay, já quer que ele seja. Só que não era nada disso, era uma mãe que estava comemorando o primeiro ano do seu milagre, sabe? Da oportunidade que Deus deu para ela de ser mãe novamente após ter perdido um bebê. E muitos, por ignorância e por não irem procurar saber, né? Por não irem ler a legenda da foto, por não ir procurar o perfil daquela mãe para entender a história, julgaram aquela mãe, e foi uma situação bem triste. E muitos que estavam lá estavam completamente perdidos, e aquela mãe teve que se retratar depois, falar sobre esse assunto, para que as pessoas parassem de julgar. Então isso é muito importante. Importante que nós estejamos por dentro da atualidade. O mundo muda a cada dia e a gente tem que aprender, principalmente nós que somos pais. Eu sou mãe de 3 agora. Bom, por que é tão importante que eu explique para o meu filho sobre isso? Aconteceu uma situação uma vez com a minha filha, em que ela chegou na escola com uma blusa que tinha o símbolo bem grandão do arco-íris. E uma amiguinha que era da mesma igreja que a gente, inclusive, começou a hostilizar ela, dizer: meu Deus, tu tá usando essa blusa, tu não sabe que esse significado tem a ver com coisas ruins, e foi explicar pra Dália, né? E a Dália olhou, escutou bem, falou assim: não, eu sei disso que você tá me falando, mas o arco-íris pra mim tem um significado completamente diferente, de esperança, de aliança, e foi explicar para aquela criança que o arco-íris tinha a ver com o dilúvio, da aliança de Deus e os homens e tudo mais. E por incrível que pareça, aquela criança, filha de crente, nunca tinha escutado falar que o arco-íris tinha relação com a história do dilúvio e que tinha um significado tão importante.
É importante demais que a gente entenda que esse mundo que a gente está vivendo é um mundo diferente. Não, ele não vai ficar mais brando ou mais legal para se viver. Cada dia que passa está ficando pior, sim. É bíblico, a gente sabe disso. Mas é importante que a gente não deixe que esses significados se percam. Muitas crianças cristãs não sabem que essa história é real, que essa história é bíblica, sabe? Que esse símbolo tem uma representatividade tão importante para os cristãos, porque os pais deixaram de explicar, sabe? Porque a igreja às vezes deixa de explicar direito, né? Sobre a real importância desse símbolo e o que ele representa. E é claro que a gente tem que entender que esse outro público vai continuar usando o símbolo para suas causas e para representá-los, porque foi o símbolo que eles escolheram. O que a gente tem a ver com isso? A gente tem a ver que a gente tem que respeitar. E em algum momento você vai ter que explicar para o seu filho que ele vai ter que respeitar também. Porque, gente, existem famílias LGBT, sabe? Crianças que têm duas mães, que têm dois pais. É uma realidade que não tem como a gente fugir, não tem como a gente mudar. A gente não vai conseguir mudar isso, não deve ser essa a nossa causa. Nós, como pais, como responsáveis por essas crianças, nós estamos formando o caráter delas, nós estamos criando essa criança para o mundo lá fora, completamente diferente do mundo que ele está vivendo dentro de casa. Eles têm que entender que existe um mundo fora da igreja e que eles vão ter que entender, vão ter que aprender a respeitar esse outro mundo, gente. Não podemos jamais criar crianças, né? Formar seres humanos ou cristãos que sejam preconceituosos ou intolerantes. Isso é errado. E sim, sobre isso eu sou contra. Mas, antes de qualquer coisa, explicar sobre as coisas de Deus e o significado que as coisas de Deus têm. Em algum momento as pessoas vão deturpar, vão querer dizer que o significado é diferente. Sim, porque é isso que o mundo faz, é isso que o inimigo faz. Mas nós, como pais, somos os responsáveis por criar os nossos filhos no caminho de Deus. A palavra do Senhor é fiel, ela diz o quê? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Eu creio na palavra do Senhor e eu sei que ele é fiel. E se eu, como pai, como mãe, como tio, como primo, ensinar o meu parentezinho pequenininho qual que é o caminho certo, falar sobre isso, viver essa verdade, com certeza, até quando ele crescer, ele vai saber qual que é a verdade, que é Jesus Cristo. E a nossa luta principal não é para extinguir ninguém, não é para acabar com ninguém, com nenhum público, mas sim dizer que nós queremos ser respeitados, nós queremos ter oportunidade de conversar com nossos filhos sobre sexualidade. Não queremos crianças falando sobre isso, porque criança não deve falar sobre isso, criança deve brincar de boneca e de carrinho, né? Então, é isso que a gente quer respeito acima de tudo. A gente quer que vocês entendam, principalmente o público aí, LGBT, alguns vão me assistir, vocês podem viver a vida de vocês. Eu falo isso por grande parte dos cristãos, a gente não vai ligar para como você vive, que a palavra de Deus mesmo fala sobre o livre-arbítrio, sobre cada um viver a sua vida como quer. Mas a gente quer respeito, a gente quer que vocês não mexam em nossas crianças, não falem sobre esses assuntos com nossas crianças. Nós, pais, queremos falar sobre isso. E é essa a nossa causa, e é por isso que a gente não deve ficar calado. Você que é cristão, você que tem um filho, você que tem um sobrinho, você que tem uma criança perto de você e sabe da verdade, você deve contar a essa criança sobre a verdade e prepará-la para o mundo aqui fora que vai aí recebê-la, tá bom? Obrigado por essa oportunidade, por assistir o vídeo até aqui. Beijo, fique com Deus, até a próxima. E o que aconteceu na história de Noé? Choveu batons. Ixi, aí? Aí quando desceu aí soltou a gaveta, aí ela pegou uma ponta. Isso. A pomba pegou uma planta? E aí Noé soube que estava na hora de sair do... Barco. Muito bem. E aí depois que eles saíram, Deus conversou com quem? Ele mostrou o Arco-íris. E o que significa o arco-íris? Aliança se pegou. Ah, muito bem. Então o arco-íris significa a aliança que Deus fez, né? Da sua promessa. Sim. Muito bem.